Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas é muito difícil às vezes a gente entender que alguma coisa que não é boa para nós, Deus tenha permitido que acontecesse, né? Então nós confiamos, entregamos e sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Se você puder, fique de pé. E nós vamos hoje, no 5º dia da libertação dos milagres apostólicos, hoje nós vamos falar sobre a libertação de uma jovem que estava possessa de demônios e que precisava ser liberta, mesmo que não tivesse nos planos dela, mas estava nos planos de Deus. E essa palavra vai trazer para o nosso coração a certeza de que até das coisas que nós nos sentimos presos e aonde há domínios malignos, o Senhor vai nos libertar em nome de Jesus. Vai libertar vidas que estão oprimidas. Talvez você possa pensar, poxa, mas o que Deus quer falar comigo através dessa palavra? De que não existe nada, nenhuma opressão e nenhuma possessão demoníaca que vai impedir de Deus cumprir aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida e na vida de pessoas que a gente ama. Amém? Atos dos Apóstolos 16, versículo 16 a 26. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então ela era dominada não só por aqueles espíritos malignos que dava para ela a condição de adivinhar, ela também era dominada por homens que lucravam por causa dessa, vamos dizer assim, dessa condição que ela tinha de adivinhação. Seguindo a Paulo, e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando que o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada um que nos acompanha em casa e tem a oportunidade de receber essa palavra. Que o Senhor tome a minha vida nas tuas mãos e que o Senhor possa me usar como instrumento, e toda a honra, toda a glória nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus.
amém. Amém? Pode sentar, queridos. Nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais está escrava espiritualmente. E uma das coisas que as pessoas mais precisam hoje é serem libertas, porque elas estão sendo atormentadas por espíritos enganadores, por espíritos malignos que são enganadores, fazendo com que as pessoas sejam dominadas por enfermidades. Pessoas que estão sendo assoladas com doenças físicas, e cada vez mais, por mais que a medicina, por mais que a ciência busque soluções, tratamentos, vão aparecendo doenças mais raras. E nós vemos a população mundial doente. Nós vimos o que aconteceu no ano de 2020 com o vírus que assolou o mundo inteiro e matou todo mundo de uma forma muito rápida, sem mesmo ninguém saber que tipo de vírus era, trazendo, uma assolação no mundo inteiro. E junto com isso, o desespero, a angústia, o medo que assolou. E aí a gente já entra no campo da alma. Quantas doenças e quantos transtornos. A gente começa a estudar, e eu estudando psicanálise, eu tenho visto tantos transtornos que eu nem sabia que existia. E de coisas que parecem ser muito iguais, mas são diferentes. E transtornos, e de pessoas que estão adoecendo. Hoje a gente tem a informação, na nossa mão. Qualquer coisa que você queira saber, você vai lá no Senhor Google e de alguma forma você vai ter a informação de doenças, de transtornos de personalidade, de transtornos mentais e de tantas coisas que têm tirado as pessoas da sua vida normal, aonde essas pessoas estão em hospitais psiquiátricos, e aquelas que estão andando para cima e para baixo. Até acho que foi ontem ou sábado, não sei que dia, eu postei, achei muito interessante, uma figurinha dizendo: olha, a gente vai fazer terapia porque a gente precisa se autoconhecer. A gente vai para uma terapia para não matar ninguém, para não fazer loucura, porque é o que está acontecendo com a população. E essas doenças, sejam elas físicas, emocionais, elas também são doenças espirituais. Quantas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos, por falta de entendimento, de conhecimento, de não ter a verdade. A gente sabe o poder que este mundo tem, que é manipulado por demônios. E como existe na nossa sociedade, em todas as sociedades mundiais, a manipulação desse poder totalmente voltada para aquilo que é maligno, o próprio diabo, porque a palavra fala que o mundo jaz o maligno. E esse mundo está dominado por espíritos demoníacos, por espíritos malignos, e entrando na vida, na casa, em empresas, nos poderes, para exatamente fazer com que sejam manipulados, e a vontade do inferno estabelecida. Paulo e Silas, eles estavam em Roma. Paulo, ele era um cidadão romano, ou seja, ele era judeu, mas como a gente pode hoje fazer uma cidadania, americana, ou uma cidadania qualquer que você tenha uma origem da sua família. Paulo, o pai dele era um cidadão romano, e por direito ele tinha, vamos dizer, essa vantagem. Por ser um cidadão romano, ele tinha algumas regalias, alguns direitos, e Silas também tinha. E eles estavam levando a palavra, pregando o evangelho e trazendo a verdade para os judeus. E ali uma moça, uma jovem,
que era manipulada por um poder humano, de homens que tinham interesse de usá-la por um dom que eles achavam que ela tinha, e ela tinha, mas esse dom era dada por demônios, que fazia com que ela conseguisse adivinhar a vida das pessoas, e em troca disso as pessoas davam dinheiro, e aqueles homens exploravam a vida dessa jovem. Hoje nós vemos como Satanás tem usado o poder que está na mão de pessoas para fazer com que exista uma rede de pedofilia, aonde existe o tráfico humano, aonde existe tantas coisas destruindo a vida de meninas, de meninos, de mulheres, e trazendo toda sorte de destruição. Nós precisamos saber de uma coisa: a nossa luta, a minha, a sua, não é contra esse sistema humano, mas é contra principados, potestades e dominadores. E nós precisamos buscar discernimento, porque às vezes, sem a gente perceber, nós estamos aceitando, nós estamos olhando para essas situações como algo normal, comum. E a gente corre um grande risco, porque tudo que passa a ser normal para um grupo de pessoas acaba trazendo para a sociedade uma distorção daquilo que é a verdade, daquilo que é o certo. Se muita gente faz o que é errado, se torna normal fazer errado, porque todo mundo faz. E aqueles homens que tinham esse poder de manipulação, eles estavam ali usando a vida daquela menina. E aquela jovem que tinha um dom que ela não, na verdade, não sabia nem por que ela tinha. A história da vida dessa jovem não é contada em detalhes, mas ela era usada, ela era manipulada. E Satanás faz isso com as pessoas, transforma as pessoas em marionetes, aonde ele vai manipulando e vai fazendo com que determinados comportamentos passem a ser normal. Então, naquela sociedade, aquela menina, ela ia, entrava nos lugares e todo mundo já olhava para ela como uma menina que tinha um dom, que tinha um poder de adivinhar coisas que as pessoas não tinham capacidade. E olha só, aqui no texto fala que Paulo e Silas estavam ali em Roma, pregando, evangelizando, levando a palavra para os judeus. E aquela menina foi acompanhando Paulo, o apóstolo Paulo e Silas. Ele ainda não era, constituído oficialmente. Ali, ele estava fazendo a obra, ele era um apóstolo, e havia uma certa liberdade. Mas no momento em que Paulo começou a denunciar e a repreender aquele espírito, olha o que aconteceu. Aquele Paulo, aquele apóstolo que era aceito ali e que de alguma forma estava fazendo o seu trabalho, até então não estava incomodando ninguém, mas na hora que ele denunciou e ele repreendeu aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem, e que aqueles homens estavam perdendo o lucro, eles se levantaram. E queridos, nós precisamos prestar atenção. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está incomodado com a igreja. Nós temos que prestar atenção que antes a gente tinha determinadas liberdades, mas a partir do momento que a igreja se posiciona e começa a denunciar, o inferno se levanta. Vê isso dentro da sua própria casa. Quando você se posiciona espiritualmente, eu estou falando se você vai discutir religião, você vai discutir política, mas quando você se posiciona de forma diferente dos outros, pronto, você começa a passar por um tempo de perseguição. Você é recriminado, você é discriminado, você é rejeitado, e as pessoas querem machucar, ferir aquilo que você acredita.
Paulo estava alguns dias com Silas pregando, e aquela menina ia: aí está os servos de Deus, aí está os homens de Deus. Mas por que será que aquele espírito demoníaco estava confirmando que Paulo e Silas eram homens de Deus? Porque é isso que acontece, querido. Satanás muitas vezes ele vai se transformar em anjo de luz, para, se possível, agradar até os escolhidos. E a gente fala, é aquele grupo de pessoas bajuladores, que tentam te bajular com as coisas e concordando com você, até com alguns aspectos que talvez poderia ser contra, mas está lá concordando, está falando: não, eu concordo, você realmente fala. São aqueles bajuladores que a gente não percebe, mas que de alguma forma estão querendo, sabe o quê? Estão querendo receber elogio, e estão querendo se prevalecer naquilo que é a opinião deles, para que falar é tudo uma coisa só. E a gente passa a não diferenciar mais o que é o certo e o que é errado. Se Paulo e Silas tinham poder e autoridade, e eles traziam cura, as vidas eram curadas, as vidas eram libertas. Então, para que aquela menina fosse vista como um deles, para que aquela menina fosse vista como alguém que estava ali fazendo algo de bom, mas que não era engano. E o espírito enganador, deixa eu falar uma coisa para vocês: o diabo é um espírito enganador, e ele vai querer se infiltrar, primeiro ganhando a sua confiança, primeiro se mostrando amigo, primeiro se mostrando alguém que concorda com você, alguém que aceita até a sua maneira diferente de ser, mas que na verdade está infiltrado para se aproveitar e se alimentar daquilo que você tem. O que aquele demônio estava usando a vida daquela menina? Para que ela tivesse credibilidade junto aos apóstolos, para que, se alguém um dia falasse alguma coisa dela: não, mas olha, ela estava lá com os apóstolos, ela estava lá, ela concordava, ela fazia. E muitas vezes começam a nos confundir, a gente não sabe mais o que é o certo e o que é o errado. De repente alguma coisa vem, uma malignidade entra, um sofisma entra, um engano entra, e a gente não percebe, porque parece que fala a mesma coisa, fala a mesma coisa, concorda com a mesma coisa, mas na verdade é para tentar trazer confusão e engano. E chega um momento que o apóstolo Paulo, com certeza ele já tinha discernido isso, mas talvez ali com a correria, com as coisas, mas chegou um momento que ele discerniu que não era mais para aquela menina falar o que ela estava falando, porque havia um demônio que estava usando a boca dela para bajular. E eu quero falar para você uma coisa que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde. A gente tem que tomar mais cuidado, não é com o nosso inimigo, porque ele já é declarado. A gente tem que tomar cuidado com aqueles que são bajuladores, mas não tem a verdade dentro deles. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, elas vêm com as suas verdades, e elas tentam se infiltrar para tentar enganar. E sabe o que acontece muitas vezes? Claro que não foi o caso aqui, mas se a gente não tem o discernimento, a gente começa a se abrir para essa pessoa, a gente começa a dividir e abrir os nossos tesouros para pessoas que estão manipuladas por demônios, mas que têm uma aparência de uma pessoa boa, de uma pessoa sincera, de uma pessoa que tem até um dom. Nossa, Deus revela tudo para ela.
Quem já pegou uma profeta assim? Quem já viu? Quem já pegou um profeta, uma profeta, você fala, meu Deus, só faltou dar o meu RG. Eu não quero, assim, julgar ninguém, nem levar você a esse julgamento, mas depois você começa a perceber que a vida dessa pessoa não condiz com aquilo que ela fala. Aí você começa a perceber, se você convive um pouco mais, que aquela pessoa tem um comportamento, ela tem atitudes que não condiz com aquilo que é a verdade. Só que quando a gente vai perceber, às vezes, é tarde demais. Então aqui a primeira coisa que eu preciso é denunciar espiritualmente os planos do inimigo. Eu preciso discernir que aquilo ali não é a sã doutrina, que esse não é a verdade. E no meio evangélico existem muitas pessoas infiltradas, ensinando doutrinas de demônio, e a gente, muitas vezes, sem esse discernimento, a gente está ouvindo. Você sabe que tem enviados de Satanás para entrar dentro da igreja? Tem pessoas que só ficam num determinado lugar só para criar confusão, para criar briga, para falar mal da igreja. Olha, eu estou falando assim, todos que eu já participei de algumas igrejas, e parece que a pessoa fica no mesmo lugar, senta no mesmo lugar e está ali para atazanar a vida de todo mundo. E começa a falar coisas, começa a não concordar, mas eu não concordo, mas você viu isso. Começa a trazer ensinamentos e doutrinas que está totalmente fora. Nós precisamos denunciar. Se a gente não sente paz e começa a ficar incomodado, nós não vamos ficar julgando, mas nós vamos pedir ao Senhor discernimento e pedir, Senhor, tira do nosso meio, tira. Às vezes é no seu trabalho, pessoas que estão ali que parecem ser suas amigas, mas não são. São enviados de Satanás para querer tirar a tua paz, a tua alegria, tirar ou se aproveitar daquilo que você tem para se colocar numa posição. Nós precisamos denunciar. A palavra de Deus fala que denunciar espiritualmente é expor os planos do inimigo através do poder da palavra, assim como Mordecai fez no livro de Esther, capítulo 2. Vamos colocar aqui 21 a 23. Nós vemos que espiritualmente nós precisamos expor. Nós vemos que Amã tinha preparado uma forca para Mordecai. Ele não sabia que Esther, a rainha, ela era judia. E ele estava ali manipulando, bajulando o rei, fazendo com que o rei até escrevesse aquele decreto para exterminar os judeus. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mordecai, ele era guarda real, ele estava ali na porta, e ele viu 2 eunucos da guarda, que era do palácio, tramando matar o rei Assuero. Ele poderia estar ali na porta, na escada do palácio, e pensado assim: o que eu tenho a ver com isso? Se eu for falar e se eu for denunciar isso, pode recair sobre mim, e depende nem ser verdade. Ele não pensou nas consequências. Ele discerniu que ali havia um trama diabólico para destruir e matar o rei. Ele foi lá e denunciou, e conseguiu, e falou com Esther. E aí eles foram investigar, e de fato Bigtã e Teres estavam tramando para matar o rei.
E a vida do rei foi salva por causa da denúncia de Mordecai. Queridos, nós precisamos discernir o que está errado. Nós não podemos ser coniventes com aquilo que é errado. Se eu sei que tem alguma coisa que está ferindo a Deus, a obra, o ministério, as autoridades, eu preciso denunciar. Quem vai investigar, quem vai ver se é verdade, se não é verdade, são as pessoas competentes. Seja em qualquer área da sua vida. Às vezes não queremos, nos intrometer, às vezes não queremos nos envolver com pena, com medo de retaliação. Mas nós temos que ter consciência que Deus nos plantou em lugares, Deus nos colocou como colunas, como homens e mulheres de Deus que conhecem a verdade. E precisamos denunciar. Isso acontece dentro da sua casa. Às vezes você não vai fazer uma denúncia, porque isso pode trazer uma situação horrível e destruir a família. Mas você vai de repente procurar alguém, e você vai orar, e vocês vão entrar em concordância, e vocês vão denunciar, para que Satanás não leve vantagem. O que a palavra fala: não ignoreis aquilo que Satanás está tramando. Os desígnios de Satanás está na palavra, que é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E eu e você podemos sim interferir e repreender esse espírito que veio para causar o mal, seja para a empresa, seja para a família, seja para uma pessoa, seja para o ministério. Eu não posso ser conivente, eu não posso ver o que está errado e simplesmente dizer: não é da minha conta. Paulo e Silas poderiam continuar o ministério deles, deixando aquela menina falar: deixa para lá, está falando besteira, não liga não. Chegou uma hora que incomodou e Paulo falou: não, isso aqui não pode. Eu preciso, como homem de Deus, denunciar, porque Satanás está levando vantagem, sim. Enquanto eu estou ignorando, está levando vantagem. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus se levanta para dizer: chega, você não vai mais entrar e destruir, porque aqui tem um servo de Deus, aqui tem uma serva de Deus que ora, que denuncia, e que esse espírito destruidor não vai fazer aquilo que ele está intencionado a fazer. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Mas por que Deus está falando hoje comigo assim? Porque tem algo que você precisa denunciar. Porque existe algo que você precisa clamar. Porque enquanto você não fizer, o inimigo vai continuar tendo essa brecha. E você precisa fechar essa brecha, denunciando no mundo espiritual. E se tiver que denunciar para alguém competente que vai poder mudar isso, você vai fazer. Eu não sei porquê, mas essa é a palavra que Deus está nos dando. E nós vamos viver esse ano a palavra profética. Muita coisa ia acontecer com Mordecai, mas se o rei morresse, os planos que Deus tinha determinado para Assuero viver, porque ele teria na sua mão um poder para abençoar o povo e mudar e criar um novo decreto. Vocês entendem, queridos, que não é uma questão de justiça humana, é uma questão de a gente entender os planos que Satanás está querendo. E a gente não pode se calar. Quem aprendeu aqui, quem cala consente. Você já ouviu alguém falar isso para você? Quando você se cala, também é uma resposta. Você está consentindo. Então é hora de você denunciar. Dobre o seu joelho e denuncie isso espiritualmente. Fala: Senhor, eu não posso aceitar que isso aconteça debaixo dos meus olhos, e eu simplesmente deixar
eu preciso fazer algo. Ore, busque sabedoria, busque discernimento e busque o momento certo, a hora certa para você fazer. Amém, igreja? Levante a sua mão e fala: em nome de Jesus, pela denúncia espiritual, os planos do inimigo são frustrados. Amém? Fala: pela denúncia espiritual, os planos do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, amém. 1 João 4:1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provém os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, como é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou denunciar para que os planos do inimigo sejam frustrados. E em segundo lugar, eu vou discernir espiritualmente que espírito é esse que está atuando. Eu preciso entender se tem um espírito de enfermidade que está assolando a minha casa. Eu preciso discernir se tem um espírito de confusão, gerando brigas e contendas dentro da minha casa, enfim, no trabalho, em algum lugar. Eu preciso discernir se é um espírito de medo, de pânico, de terror que está assolando. Eu preciso discernir e pedir discernimento. A palavra que nós lemos aqui, nós precisamos discernir o espírito. E 1 João 4:1 fala: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Não é porque a pessoa fala em nome de Deus, não é porque ela está na igreja, não é porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa, ela anda com as pessoas mais importantes, não quer dizer nada. Eu preciso pedir discernimento. E como eu disse para vocês, a gente tem que se preocupar mais com aqueles que nos bajulam do que aqueles que oficialmente já se declararam inimigo. Porque as pessoas mais perigosas é aquelas que fingem ser nossos amigos. É aqueles que fingem estar do nosso lado, mas na verdade são muitas vezes manipulados. E eu tenho que discernir também o que é da pessoa e o que é o que o inimigo está querendo usar, a fraqueza de uma pessoa. Aquela jovem, ela era uma marionete. O problema não era ela. O problema era o que estava usando e manipulando a vida daquela jovem. Levante a sua mão e fala: Deus, me dá discernimento, para que eu possa discernir os espíritos que estão tentando trazer confusão. Eu preciso que os meus olhos espirituais, enxergam e consigam discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é o bem e o que é o mal, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Me dá sabedoria, me dá discernimento, porque nós vamos nos levantar para denunciar em nome de Jesus. E é com esse discernimento que você vai poder entender o que é, para a gente não cometer injustiça, né, queridos? Para a gente não ser injusto, para a gente não sair acusando e falando coisas que a gente nem sabe. Mas debaixo do discernimento, Deus vai nos dar. Em terceiro lugar, fala comigo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Fala comigo: o discernimento é um dom do Espírito. Quem precisa desse dom na sua vida? Todos nós. Você não levantou a mão, levanta a mão. Você precisa de discernimento. É um dom espiritual, é um dom que Deus te dá. Quando eu comecei minha vida
no evangelho e assim já é igreja desde menina. Um dos primeiros dons que Deus me deu foi o dom de visão. Eu nem sabia direito o que era, mas eu via umas coisas que eu não entendia o que era. Aí nós tínhamos na época uma missionária, uma pastora, que estava cuidando da minha mãe, da nossa família, logo depois que minha mãe foi curada do câncer. E aí a gente começou a fazer umas reuniões em casa, umas vigílias, e durante 7 semanas aquela pastora fez vigília em casa e a gente participava nesse processo todo. E aí eu comecei a ter visão, eu comecei a ver a figura de alguns demônios. E num primeiro momento eu fiquei um pouco com medo, um pouco assustada. E eu não sabia como lidar com aquilo que eu estava vendo. E a gente começou, no início desse ministério, a gente ia na casa de algumas pessoas, essa missionária, minha mãe, a gente começou a ir na casa e fazer reunião de oração, fazer visita, eu orar, ungir a casa. E quando eu entrava em alguns lugares, eu via os demônios. Eu via eles em alguns lugares específicos. E aí Deus foi me dando uma autoridade para expulsar demônio. Logo depois minha mãe começou a ajudar uma igreja na comunidade, lá na freguesia do Ó. A igreja que a gente estava não fazia muito trabalho social, mas minha mãe conhecia um pastor, o pastor João, que a igreja dele era dentro da comunidade. E minha mãe juntava pessoas que ajudavam com cesta básica que a gente ia e levava. E uma vez por mês eu ia com a minha mãe nesse culto. Queridos, hoje eu estava me lembrando, a gente chegava lá, começava o louvor, então tinha o pastor, a esposa cantava, ele tocava, a minha mãe já era pastora nessa época, e eu ia lá de enxerida, né? Mas eu ia porque eu gostava de reunião de oração, eu gostava em cultos sempre, isso eu já estava na adolescência. E aí tinha muita criança, tinha os adultos, mas assim, era muita criança que tinha no culto, mais ou menos por volta de 30, 40 pessoas, uma igreja pequenininha. E a gente levava as cestas para aquelas famílias. E as crianças ficavam, aí tinha uma salinha, e eu ficava lá com as crianças, levava coisa para elas pintarem, levava, enfim. Quando o pastor estava no louvor, aí até ia tudo bem. Na hora que ele começava a orar, sem brincadeira, queridos, acho que as 25, 30 pessoas que estavam no culto, todo mundo ficava endemoniado. Mas não era um, não. Era todos ficavam endemoniados. E aí gritava. Aí eu vi pela primeira vez uma mulher, não sei se vocês nunca viram, mas a mulher, ela entrou debaixo das cadeiras, ela parecia uma cobra. Ela andava como uma serpente, ela fazia assim. E aí é só, era o pastor, a esposa dele, minha mãe e eu. Tinha 4 para expulsar demônio de 30. E eu estava lembrando hoje, eu falo, meu Deus. E aí ela começava a pôr a mão e orava, e orava, e orava. E ninguém ia na mulher que estava rastejando lá com uma cobra. Aí eu olhei bem para ela e falei, é essa que eu vou. E eu fui lá e comecei a expulsar. A mulher foi liberta, a gente fez campanha lá também. Olha, só sei que passou um tempo. Chegava na adoração, ninguém mais ficava endemoniado, graças a Deus. Eu fui treinada em expulsar demônio naquela igreja. Mas foi uma bênção. Por quê? Porque o Senhor nos deu oportunidade. Depois veio o ministério, as coisas, e o Senhor começou a me revelar. E eu lembro uma vez, eu estava em Alphaville, só para a gente concluir essa aqui. Eu fui orar, a gente estava pregando e uma mulher ficou endemoniada. Mas aquelas que fazem escândalo, que não tem jeito nem. Aí pegaram a mulher, levaram lá para a salinha. Tinha uma salinha ali, perto, lá à entrada da igreja. E começaram lá, e eu pregando. E os diáconos, os presbíteros, os pastores, que foi todo mundo na salinha para expulsar o demônio daquela mulher. E eu pregando, eu começou a me dar um faniquito, né? Que ninguém voltava, eu só via a mulher gritando lá na sala.
E eu comecei a ter um faniquito. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá expulsar esse demônio, porque deve ser uma legião. Aí eu falei, igreja, chamei o louvor, vamos começar a cantar, vamos começar a adorar. Aí começou todo mundo a cantar, louvar. A igreja tinha uns 400 lugares, mais ou menos assim. Aí levantamos, eu fui lá, entrei, e ela estava lá. Aí peguei e falei para eles saírem. E eu falei, põe ela lá na igreja. Aí trouxeram ela, ela começou a gritar e tudo. E quanto mais ela gritava, mais os levitas tocavam mais alto ainda. Aí eu peguei, a gente parou de cantar. Aí eu fui até aquela moça. A gente começou a orar. Eu fui no ouvido dela e o Espírito Santo me revelou que ela tinha um espírito acusador, porque ela foi menina de programa. E cada pessoa que ela se envolveu sexualmente foi um demônio que ela estava usando ela. Então ele expulsava, saía um demônio e tinha outro. Expulsava o demônio, tinha outro. Expulsava o demônio, tinha outro. Tinha uma legião. E aí eu fui até ela e falei para ela: Jesus te perdoa de todos os seus pecados. Satanás não pode mais te acusar. Jesus Cristo te liberta agora. E na hora que eu falei isso, eu falei o nome dela, porque me contaram o nome dela. E eu disse para ela: abre os seus olhos, você está liberta. E ela abriu os olhos e ela começou a chorar. E ela disse para mim: como você sabia disso? Eu falei: eu não sabia, foi o Espírito Santo que me revelou. E a gente tratou daquela moça, e ela passou a frequentar a igreja, ela foi batizada, e nunca mais aqueles espíritos malignos tomaram conta dela, porque ela recebeu o amor de Jesus. Às vezes a gente quer ficar gritando e berrando mais que o demônio. E o que você precisa ter é discernimento e falar para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir. E no momento que eles expulsavam, ela se sentia acusada e vinha o demônio de novo e a possuía de novo. Aí eles expulsavam, vinha outro demônio e acusava. E na hora que eu falei: Jesus perdoa os teus pecados do teu passado, tudo que você fez está na cruz do Calvário e Jesus te perdoa, você não vai mais se culpar. E queridos, a gente precisa ter discernimento, porque às vezes não é só expulsar o demônio, mas é trazer uma palavra de conhecimento e de verdade para libertar. E eu quero encerrar esse culto, essa ministração, dizendo para você: muitas vezes não é o que você já sabe fazer, mas é o que o Espírito Santo vai te dar discernimento para fazer. Porque de repente você está enfrentando uma guerra com demônios e eles não saem de jeito nenhum, ou voltam querendo assolar alguma área, alguma vida, e você vai buscar esse discernimento. É muito importante. Em terceiro lugar, para nós terminarmos, é através da autoridade que nós recebemos em Jesus Cristo. Amém? Isaías 61:1, fala comigo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar aos cativos, e a pôr em liberdade quem? Os algemados. O Espírito de Deus está sobre você, e você vai receber a autoridade para expulsar, para denunciar e para receber esse discernimento e não ser mais enganado, mas você se levantar para mudar, queridos, destinos, em nome de Jesus. O destino daquela jovem foi mudado por causa da autoridade apostólica de Paulo. E você está sobre essa cobertura em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Hoje eu já não tenho mais visão de demônios
porque eu pedi para Deus tirar essa visão, porque era muito ruim. E eu já tive visão aberta de como é um demônio, de como são os demônios. E eu só peço para o Senhor me dar discernimento. E eu não preciso ver mais, o Espírito Santo me mostra. E eu tenho discernimento o que está agindo na vida daquela pessoa. E Deus vai te dar esse discernimento, e Deus vai te dar essa sabedoria, e Deus vai te dar essa autoridade. Eu quero convidar você que está vivendo situações onde você precisa que o Senhor te dê autoridade, porque você sabe que existe uma manipulação, seja em qualquer área da sua vida, que você vê que existem situações em que o inimigo está tentando manipular, e você quer hoje se revestir dessa autoridade, dessa unção, para, como Paulo, denunciar e não ficar mais encoberto, porque Deus revela os seus profetas. Vem aqui na frente.